Olá pessoal, bem-vindos a mais o Force in Life. Na videoaula de hoje eu irei mostrar para vocês uma parte do treinamento de hipertrofia muscular de uma aluna, onde a gente prioriza não apenas a hipertrofia, o crescimento do músculo no treinamento, mas também a recuperação da amplitude articular ou da amplitude do movimento. Então, em paralelo a esse treinamento de hipertrofia, eu acho importante, particularmente falando, trabalhar ou resgatar a amplitude do movimento com técnicas de mobilidade articular, juntamente a esse trabalho, ou então antes da sessão ou durante a sessão. E isso pode estar ajudando a pessoa a não desenvolver gestos musculares encurtados no dia a dia ou durante a realização do exercício. Aqui, Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina. Como eu sei que existem muitos seguidores do canal, Brasil afora, estarei mostrando aí para vocês a praia, Santa Catarina. Então, pessoal, esses movimentos que eu estou realizando agora aqui com a Joseli, eles promovem uma maior lubrificação articular em todos os componentes da cápsula, internos da cápsula articular, como o líquido sinovial, ácido hialurônico componente, dentro do líquido sinovial, entre outros componentes, glicoproteínas, entre outros. E isso favorece uma maior lubrificação na articulação e uma maior mobilidade da articulação dela. Além de também estar aí executando alguns alongamentos que favorecem uma maior extensibilidade da fibra dela, um maior grau de liberdade para executar os movimentos na hora do momento. A Joseli realiza apenas alguns agachamentos, sem sobrecarga alguma nas mãos ou nas costas, apenas para poder estar aí massageando de alguma forma a membrana sinovial dentro da cápsula articular, para poder já começar a movimentar o líquido sinovial dentro da cápsula. Aqui mais uma vez então a flexão do quadril em cadeia fechada, onde o tronco se aproxima do membro inferior e o segmento distal, as pernas dela está não livre, está presa no movimento. Então você tem um alongamento em cadeia fechada. O alongamento em cadeia aberta é quando você tem o segmento distal, nesse caso seria a perna dela, livre no movimento. Nesse caso ela está fixa no chão, então você tem um alongamento em cadeia cinemática fechada. Então, nesse momento, ela realiza o agachamento, já iniciando o treinamento, onde no final do movimento, no final da fase excêntrica do movimento, início da concêntrica, ela dá uma paradinha, um stop pequeno, de 1 segundo ou menos aproximadamente, onde a gente retira a energia elástica do músculo, a energia proveniente de tendões, epimísio, perimísio, endomísio, e deixa somente a musculatura agir no movimento. Então a gente retira a energia elástica do movimento e deixa somente a musculatura propriamente dita trabalhar no movimento. Para poder aproveitar melhor o tempo do cliente, eu acabo trabalhando por grupos musculares alternados por segmento, onde nessa forma suspensa de trabalhar os músculos do grande dorsal, principalmente falando, nesse caso, devido ao movimento de adução e abdução transversal do ombro, apesar do movimento do cotovelo deixar um pouco em diagonal, para que eu possa recrutar também romboides, trapézio medial e também o latíssimo do dorso. Nesse movimento eu deixo o corpo dela suspenso para trabalhar juntamente os músculos do core, abdômen, reto abdominal, oblíquo interno, externo, através depois da respiração um pouco mais forçada, o transverso do abdômen e também os músculos eretores da coluna, ilho costal, mais externamente, relembrando, longuíssimo do dorso e semi-espinhais torácicos e também os multífidos, que são músculos que fazem a extensão e hiperextensão da coluna vertebral. O corpo dela totalmente então suspenso nesse movimento.
A ideia também seria preparar as articulações, tendões, ligamentos, além da musculatura da pessoa que está executando, né, o movimento, para que ela possa ter um maior grau de liberdade para executar o movimento, sem qualquer interferência ou qualquer encurtamento muscular prévio na execução dos movimentos. E isso a gente consegue realizando o movimento com essa pausa, essa pequena pausa, no final da fase excêntrica e início da concêntrica no movimento. Aqui um movimento já não levando em consideração ponto de descanso, ela estende totalmente o joelho para realizar o movimento, e sim agora priorizando uma velocidade um pouco mais alta, principalmente na fase concêntrica, vencendo o movimento. E isso também contribui para estímulos hipertróficos, estímulos de mecanotransdução de sinal, onde a gente gera estímulos hipertróficos através desse aumento de velocidade na execução do movimento. Lembrando que nesse tipo de execução você tem um aumento de recrutamento de unidade motora que depende não somente da quilagem, mas também da velocidade de condução do sinal elétrico. Nesse caso, do sinal que vai até o músculo. Não podemos deixar também de citar os músculos também que estão sendo recrutados nesse momento, no momento da puxada suspensa, como os músculos do reto abdominal, os músculos do core, né? Reto abdominal, transverso do abdômen, eretores da espinha, que eu já falei, multífidos, glúteo máximo. Os multífidos, por exemplo, são músculos pequenos e com pouca vantagem mecânica, com predomínio de fibra do tipo 1, e são responsáveis pela desaceleração durante esses movimentos mais funcionais. Aqui, dando então prosseguimento, ela realiza os agachamentos e eu vou tirando o ponto de descanso do movimento. No final da fase concêntrica e início da fase excêntrica do movimento, do agachamento, eu não deixo ela estender totalmente o joelho. No final da fase concêntrica e automaticamente na fase excêntrica ela vai ter uma maior ativação da musculatura, nesse caso aí do quadríceps, dos músculos que estendem o joelho e dos músculos também que estendem o quadril, glúteo máximo. Então na realidade ela vai estar tendo o tempo todo um torque resistido em cima da musculatura do glúteo e da musculatura do quadríceps. É claro que tem outras musculaturas que vão estar trabalhando posterior de coxa também para manutenção do equilíbrio pélvico na realização do movimento, mas enfatizando aqui então quadríceps e glúteo no movimento. O músculo gastrocnêmio medial e lateral também age no movimento, fazendo a flexão plantar e dorsiflexão, para que ela consiga então realizar o movimento. Nesse momento a gente faz a fase concêntrica rápida e segura excêntrica. Concêntrica rápida, segura excêntrica, depois acelera. Acelerando o movimento, gerando um estímulo totalmente diferenciado para o organismo dela. Agora a puxada na barra com as mãos supinadas, onde há um trabalho aí prioritário do latíssimo do dorso, do grande dorsal, fazendo a extensão e flexão do ombro ao lado, próximo à lateral do corpo, o cotovelo, o corpo também suspenso, facilitando toda aquela ativação já falado no início do vídeo. Agora o afundo, um movimento curtinho seguido de outro mais longo, mais completo. Exercício bem interessante para membros inferiores, principalmente falando aí da musculatura do glúteo, do quadríceps, também a região do isquios tibiais, cabeça longa e curta do bíceps femoral e semimembranoso e semitendinoso, os músculos posteriores dos músculos alvos nesse treinamento. Aqui então no crossover, mantendo a ativação dos músculos do core, permitindo essa ativação devido ao tipo de exercício. Movimento de flexão e extensão da articulação glenomeral, ativação aí de latíssimo do dorso, mas eu peço para ela abrir um pouquinho o cotovelo para pegar também um pouco a musculatura superior, romboides, trapézio superior, trapézio medial principalmente, trapézio inferior, no movimento.
romboides atuando também, e claro, o latíssimo do dorso, porque ela está fazendo um movimento de flexão e extensão da articulação do ombro, da articulação glenomeral. Agora, não sei se você lembra, no início do treinamento, ela realizou a flexão do quadril, porém o segmento distal, as pernas dela estavam presos no movimento. Ela estava com os pés no chão. Então ela realizou antes o alongamento da flexão, realizando a flexão do quadril em cadeia cinemática fechada. Agora eu estou realizando o movimento nela, onde o segmento distal, as pernas dela estão livres no movimento, ou seja, o movimento de alongamento, de flexão do quadril em cadeia cinemática aberta, o segmento distal livre no movimento. Alguma técnica aí também de relaxamento miofacial no trato iliotibial, bem na lateral, ó, a musculatura do tensor da face lata e todo o complexo miofacial tendinoso que envolve, tecido conjuntivo fibroso local, bem na lateral. Agora na fase de subida do movimento, na fase concêntrica do movimento, na extensão do quadril, eu realizo uma sobrecarga contra a fase concêntrica e principalmente contra a fase excêntrica. A fase concêntrica ela vence a força aplicada por mim, e na fase excêntrica ela também suporta a resistência gerada pelo meu corpo. Aí é uma extensão do quadril, mas também uma hiperextensão tóraco-lombar. Depois o mesmo procedimento realizado daí com a outra perna. Agora a cadeira abdutora sentado, os músculos alvo nesse exercício, glúteo médio, mínimo e piriforme, realizando a abdução do quadril. Eu coloco uma quilagem que ela possa perceber, sentir bem o movimento, eu trabalho de uma forma curta lá fora e volto todo o movimento, que ela possa perceber bem o movimento, ter uma consciência corporal e uma consciência do movimento, que ela possa se conectar com a musculatura que está sendo trabalhada. Nesse momento, nesse período do treinamento, é importante que ela desenvolva e tenha bem essa consciência corporal. Então, pessoal, o treinamento chegou ao final. Eu agradeço aí a todos os seguidores do canal e espero que tenha servido ou possa ser útil, né, para muitos profissionais ou acadêmicos da área, enfim, treinadores. Na realidade, o ideal seria essa troca de informações e metodologias de treinamento, e isso aqui é o interessante, ok? Não leve isso como uma receita que deva ser seguida, apenas eu estou mostrando um pedaço aí do treinamento de um aluno, ok? Lembre-se de levar sempre em consideração a fase do treinamento, o nível de treinamento da pessoa, alimentação, sono, estresse, se a pessoa é atleta ou não. E isso é pensar de uma forma muito pobre, de uma forma onde você com certeza não vai conseguir grandes resultados, ou talvez que você não vai conseguir crescer na sua vida dessa forma. Acho que a troca de experiência e de informação é o que realmente vale, e isso sim é o que transforma a vida das pessoas ou contribui para a modificação da vida das pessoas, tanto do corpo quanto da mente. Um abraço.